Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 305 de Angu de Grilo. Boa terça-feira para vocês. E aí, Flávia? E aí, vamos lá, né? Vamos correndo que a segunda-feira avança. Tempo ruge. Vamos começar esse episódio. Quem matou a Odete Roitman? Essa semana... A semana que vem a gente vai ter que falar disso. Em homenagem ao meu neto, que a gente veio no carro falando o que ia ser a pauta do Angu de Grilo, e aí o Martin falou: quem matou a Odete Roitman? Pautou o Angu de Grilo. Então, semana que vem aí a pauta sugerida por Martinico pra gente comentar a novela. Eu e Flavião assistimos a novela inteira, ela com mais afinco do que eu dei uma desanimada aí nesse último mês, mas retomei imediatamente na semana retrasada. Antes da gente começar os temas desse episódio, eu preciso fazer um aviso aos Angulers. A Rio Carnaval anunciou que vai abrir uma nova venda de ingressos remanescentes para o Carnaval 2016, no próximo domingo, dia 19. Isso vai acontecer lá no site da Ticketmaster, que tem uma página lá oficial em parceria com a Rio Carnaval. E nesta segunda-feira que estamos gravando esse episódio, ou seja, você está ouvindo o Angu de Grilo, você vai entrar lá no meu perfil, meu perfil Bela Reis, já terá sido postado no meu perfil um vídeo que eu fiz explicando, falando dos setores e do mapa da Sapucaí. Isso é uma dúvida muito comum. A gente tem muita gente que acompanha, que ouve o Angu de Grilo, que ouve os nossos episódios de carnaval e perguntam qual é o melhor setor para ficar, é melhor par ou ímpar, onde é que eu vou e tal. Para quem nunca foi, né, na Sapucaí, para quem é de fora do Rio. Quando surgiu a história dessa nova venda de ingressos, já comecei a receber mensagem para falar disso. Eu já tinha postado isso nos stories uma vez, mas sumiu. Falei, quer saber? Vou gravar um vídeo agora oficial para deixar lá no meu perfil para todo o sempre. Então, já tá lá o vídeo, salva, compartilha com quem você sabe que quer vir para o carnaval, com quem quer comprar o ingresso. É domingo essa nova venda, ainda não sei o horário, acompanho as redes sociais da Rio Carnaval, mas já fica aí este conteúdo para você mirar, decidir onde é que você vai querer comprar seu ingresso. Outra coisa, já estão cobrando a gente do episódio especial dos enredos. Gente, segura a emoção, calma. Ao que tudo indica, será o nosso primeiro episódio de 2026, que vai sair num dia 6 de janeiro. Não é isso? É o primeiro episódio, Dia de Reis, primeiro episódio do ano de 2026, 6 de janeiro. Já tô na minha mente aqui para ser o nosso episódio dos enredos, tá? Então, o carnaval no segundo final de semana de fevereiro, 13, 14, 15. Então, dá tempo de ouvir com calma e ir nos ensaios de rua, ir nos ensaios de quadro, pegar a reta final aí com esse episódio dos enredos. Bom, essa é a data de agora. Se a gente mudar de ideia, resolver fazer antes da virada, no Natal, a gente vai se falando, mas eu sei que tem gente querendo que a gente lance isso agora e não vai acontecer, gente. Antes do final de dezembro, nenhuma chance, só para vocês acalmarem os corações. Os sambas não estão nem gravados ainda, a versão oficial, não saiu nem o CD. Então, acalmem os seus corações, preparem os seus corações. Vamos começar esse episódio. Hoje eu que fiz uma abertura longa, hein? Depois fala de mim. Calão dos críticos de Flávia Ol. Vamos começar esse episódio falando do fim da guerra, aparentemente, entre Hamas e Israel. Nessa segunda-feira que a gente está gravando, prisioneiros foram liberados por Israel, os reféns foram liberados pelo Hamas, ainda não todos os corpos, né, dos reféns capturados, né, pelo Hamas, sequestrados pelo Hamas, que morreram ao longo desses 2 anos. Fez 2 anos, né, aliás, no último 7 de outubro, daquele fatídico dia, né, que o Hamas atacou uma rave, uma festa, e sequestrou mais de 251 pessoas, se eu não me engano.
Vamos falar sobre isso. A gente acabou não entrando nessa história semana passada, né, mas o acordo de cessar-fogo foi assinado. Esse acordo, né, que foi mediado ali pelo Trump, como a gente tinha deixado aí de pop-up na semana passada. De fato, o prazo de libertação dos reféns e dos prisioneiros foram cumpridos, mas ainda é um acordo muito frágil. Tem muitas coisas que não foram respondidas, que ainda tem muitos caminhos em abertos. Vamos falar sobre isso. E no nosso segundo bloco vai ser segundo bloco e pop-ups. O episódio de hoje vai ser mais curto, não quero reclamações. Vamos falar da aposentadoria do Barroso, vamos falar sobre um estudo muito interessante que rastreou o tempo de deslocamento dos brasileiros de casa ao local de trabalho e também como é que é esse deslocamento e a mobilidade urbana, muitos optando por carro. A gente falou sobre autoescola na semana passada, né? Então esse tópico tinha ficado meio pendurado, mas acho que veio em boa hora para a gente linkar também o que a gente falou na semana passada sobre autoescola, sobre a carteira de motorista, as pessoas que dirigem sem habilitação, porque é muito caro, enfim, o trânsito, né, no Brasil. E aí, por último, as atualizações da crise gravíssima do metanol. Uma fábrica clandestina foi descoberta em São Paulo. Pode ser uma ou a raiz de todas essas mortes, essas intoxicações, ou uma das. Então, vamos começar esse episódio. Bom, vamos começar com os números de hoje, né? Nessa segunda-feira, a gente está gravando aqui na segunda de tarde, o Trump acabou de fazer, acredito que o último momento, né, de discurso da Cúpula da Paz, que foi essa reunião no Egito de vários líderes mundiais, 20 líderes mundiais, para assinar esse acordo de cessar-fogo e, no que teoricamente, aparentemente, já podemos chamar no dia de hoje de fim, né, da guerra. Bom, foram mais de 20 líderes reunidos nessa cúpula do Egito, entre eles Donald Trump, que falou algumas vezes, né, durante essa manhã e tarde aqui do Brasil, o emir do Catar, presidente da Turquia, presidente da Autoridade Palestina, presidente do Egito, premier do Reino Unido e presidente da França, Emmanuel Macron. Netanyahu foi convidado para a cúpula, mas negou o convite, alegando que a reunião, né, hoje é um feriado judaico, então não foi, mas foi uma cerimônia para a assinatura desse acordo para oficializar esse cessar-fogo na faixa de Gaza, que começou já na semana passada. Hoje, nessa segunda-feira, Israel libertou 1.968 palestinos prisioneiros que estavam detidos, né, no seu território, em Israel, inclusive os que estavam cumprindo penas de prisão perpétua, acusados de crimes cometidos contra o Estado de Israel e seus moradores. Cerca de 250 estavam nesse cumprimento de prisão perpétua, também foram libertados, e o Hamas libertou os últimos 20 reféns com vida que estavam ainda sequestrados. Ainda há informação de que 28 reféns morreram, né, estão mortos, e os corpos não foram devolvidos para Israel ainda. O Hamas teria pedido mais tempo para devolver e localizar todos os corpos. Nessa segunda-feira, 4 foram devolvidos. 4 corpos, né, desses reféns mortos foram devolvidos e, portanto, ainda faltam outros 24. Eu estou fazendo aqui uma linha do tempo começando hoje, né? Mas assim, as imagens dos reféns, tanto os reféns, né, que estavam sequestrados pelo Hamas, sendo libertados, reencontrando a família, a emoção das famílias, tanto dos palestinos soltos, são, enfim, tão emocionantes quanto tristes, né? Assim, é lamentável que essa guerra tenha chegado a esse ponto, completando 2 anos na semana passada. Começou, né, com 1.200 pessoas mortas por um ataque do Hamas em outubro de 2023, nesse 7 de outubro, outras 251 que foram feitas reféns. Agora foram liberados esses 20 mais os 28 corpos, lembrando que em vários momentos houve acordos de cessar-fogo em que era negociada a libertação desses reféns. Então,
Muitos outros já tinham sido libertados em outros momentos dessas tentativas de negociação. 67 mil pessoas foram mortas em Gaza, incluindo cerca de 20 mil crianças, né? Esse é o dado do Ministério da Saúde de Gaza, números que a gente sempre repete aqui, enfim, que são muito divulgados. As imagens aéreas, né, gente, de Gaza são assim, a gente viu tem uma matéria bem longa no Fantástico ontem sobre isso. As imagens são devastadoras, assim, não sobrou nada, né? As pessoas meio vagando sem ter muito para onde ir, porque não sobrou, as casas não existem mais, enfim. E esse acordo, né, proposto, né, encabeçado aí pelo Trump, como a gente tinha falado já na semana passada, né, deixamos um pop-up na semana passada, com o que ia acontecer, porque o Trump estava pressionando a assinatura dos dois lados. Então, tinha uma expectativa, né, de que ao longo da semana passada isso fosse ser resolvido. Na sexta-feira, o Hamas anunciou que aceitou parte, né, da proposta. Ainda tem uns pontos de divergência nesse aceite, né, do Hamas. É uma proposta de 20 pontos, eu quero passar rapidamente por eles e aí citar o que ainda ficou em aberto, o que ainda está, né? Hoje o Trump no discurso falou que já estamos começando a segunda fase desse acordo, né, desse processo, mas ninguém sabe exatamente o que quer dizer essa segunda fase. Então ainda tem várias coisas que estão em aberto do que vai acontecer a partir de agora, né, numa região que foi completamente devastada, né? Como é que você se reconstrói a partir disso? Deixa eu passar aqui pelos 20 pontos principais do Trump, lembrando que, assim, tem vários deles que foram bastante questionados, outros não foram aceitos, né? O Hamas não aceitou integralmente os pontos que foram colocados, e ainda tem coisas que estão na zona do sensível, do não dito, que são esses pontos que estão em aberto. Então, primeiro, Gaza será uma zona livre de terrorismo, desradicalizada e sem ameaças. 2, será reconstruída em benefício do povo de Gaza. 3, se ambos os lados concordarem com essa proposta, a guerra terminará imediatamente. As forças israelenses vão se retirar para se preparar para a libertação para que todo mundo se prepare para a libertação dos reféns. As operações militares, bombardeios, estão congeladas até que as condições sejam atendidas para a retirada completa e gradual, né, dos militares. 4, dentro de 72 horas após Israel aceitar publicamente esse acordo, todos os reféns vivos e mortos serão devolvidos. Assim que todos os reféns forem libertados pelo Hamas, Israel libertará os 250 prisioneiros em prisão perpétua, além dos 1.700 cidadãos de Gaza detidos, né, que estão presos. Assim que os reféns forem devolvidos, os membros do Hamas que se comprometerem com a coexistência pacífica e a desmantelar suas armas receberão anistia e receberão passagem segura para os países receptores. Toda ajuda será enviada imediatamente para Gaza. A entrada da distribuição e da ajuda em Gaza ocorrerá sem interferência das duas partes, por meio da ONU e das suas agências. Gaza será governada sob a governança transitória temporária de um comitê palestino, responsável pela administração de serviços públicos. Esse comitê será composto por palestinos qualificados, especialistas internacionais, e a supervisão de um novo órgão internacional de transição, o Conselho de Paz, que será liderado e presidido pelo Trump, com outros membros e chefes de Estado a serem anunciados. Esse órgão estabelecerá a estrutura e administrará o financiamento para a reconstrução de Gaza até que a autoridade palestina conclua seu programa de reformas. Tem mais informações, gente. Estou trazendo as coisas um pouco mais resumidas para a gente não ficar o dia todo aqui, mas estou vendo ponto por ponto. Estamos no ponto 10. Um plano de desenvolvimento econômico de Trump para reconstruir e energizar Gaza será criado, convocando especialistas que ajudaram a dar origem às cidades do Oriente Médio. Muitas propostas de investimento serão ponderadas e ideias de envolvimento foram elaboradas por grupos internacionais e vão ser consideradas. Uma zona econômica especial será estabelecida com tarifas preferenciais. Ninguém será forçado a deixar Gaza e aqueles que desejarem sair serão livres para fazê-lo e para retornar. Hamas e outras facções concordam em não ter qualquer papel na governança de Gaza, direta, indiretamente ou de qualquer forma. Toda infraestrutura militar, terrorista e ofensiva, incluindo túneis e instalações de produção de armas, será destruída e não reconstruída.
haverá um processo de desmilitarização de Gaza sob a supervisão de monitores independentes, que incluirá a colocação de armas permanentemente fora de uso por meio de um processo acordado de desativação, dentro de um programa de recompensa e reintegração financiado internacionalmente. Garantia de parceiros regionais para assegurar que o Hamas e outras facções cumpram suas obrigações e que a Nova Gaza não represente ameaça a seus vizinhos e seu povo. Estados Unidos vão trabalhar com parceiros árabes para desenvolver uma força internacional de estabilização temporária a ser implantada em Gaza, para treinar e fornecer apoio às forças policiais palestinas. Israel não ocupará ou anexará Gaza, à medida que as forças de defesa de Israel estabelecerem o controle e a estabilidade, vão se retirar com base em padrões, marcos e cronogramas vinculados a essa desmilitarização. Caso o Hamas adie ou rejeite a proposta, a operação acima, incluindo a operação de ajuda em escala, prosseguirá nas áreas livres de terrorismo entregues às forças de defesa de Israel. Um processo de diálogo interreligioso será estabelecido com base nos valores de tolerância e coexistência pacífica. À medida que o desenvolvimento de Gaza avançar e o programa de reforma da autoridade palestina for fielmente executado, as condições podem finalmente estar reunidas para um caminho confiável para a autodeterminação e a condição do Estado palestino. Os Estados Unidos vão estabelecer um diálogo entre Israel e os palestinos para chegar a um acordo sobre um horizonte político para uma coexistência pacífica e próspera. Bom, esses foram os 20 pontos dessa proposta, né, que foi anunciada, enfim, prevista, né, pelos Estados Unidos, pelo Trump, que foram aceitas, né, por Israel e pelo Hamas, não integralmente, mas principalmente no que decide, né, pelo fim imediato da guerra, a entrada da ajuda humanitária, a libertação dos prisioneiros e reféns. Esses foram, né, os pontos principais, e a partir disso a retirada das forças de defesa de Israel de dentro do território. Eu acho que esse foi o ponto em comum, e é o que de fato aconteceu, né, desde sexta-feira, no momento em que o Hamas aceitou esse acordo em parte. Agora, tem coisas que ainda estão em aberto. Acho que esse é o ponto principal. Vou falar quais são os pontos que ainda estão em aberto e vou passar para Flávia Ol. Bom, os pontos que ainda estão sensíveis, né, em dúvida, que estão em aberto, que estão em suspenso, que devem ser discutidas mais profundamente nessa segunda fase, se é que é isso que está previsto na segunda fase, né, que o Trump diz que já começou. Eu acho que o principal é a história do Hamas entregar suas armas, né, não só deixar Gaza e entregar, desmilitarizar, desarmar o Hamas. Eu acho que esse é um ponto que ainda está totalmente em aberto. Também está em aberto a retirada das tropas. Então, uma demanda do Hamas que Israel retire completamente suas tropas, não tenha permissão para reiniciar os ataques. Os israelenses exigem que esse governo pós-conflito não seja estabelecido nem sob o domínio do Hamas e nem da autoridade palestina. Então, teria que ser um terceiro ponto que também não está claro, não tá bem desenhado. Vocês viram na proposta que fala de uma coisa de transição que será supervisionada por membros, pelo Donald Trump, e que, a partir disso ser reconhecido, vai ter um cronograma para a retirada dessas tropas de Israel, de acordo com os marcos legais, e um cronograma, né, feito por todos. Pensar essa entrega de armas, quem do Hamas entregar as armas receberá a anistia, mas isso não está bem colocado, né? Então, não tem data, também não há uma sinalização, né, de fato de que o Hamas aceitou desativar, né, os seus túneis, né, como falou, seu arsenal, seus túneis, suas armas. Essa parte do acordo, a princípio, não foi aceita, e estaria fora de questão e não negociável, né, segundo o membro do escritório político do Hamas, o Hossam Badran, falou para a Associated Press que isso está fora de cogitação,
essa história de entregar as armas e o desarmamento do Hamas é uma coisa inegociável. Então, isso é uma coisa que estava pautada no acordo que está em suspenso, né? Não, a princípio, não está na mesa, né, na prática. E eu vi muita gente falando nos últimos dias, em relação a esse acordo, essa posição de ter ali o Trump, os Estados Unidos e outros países praticamente tutelando, né, Gaza e essa reconstrução dessa região da Palestina, não reconhecendo a autoridade palestina e, eventualmente, não reconhecendo uma própria liderança que possa surgir do próprio povo palestino. Um lugar ainda muito de tutelar essa reconstrução. A gente vai dizer o que precisa ser feito, os planos de outras pessoas de reenergizar, né, de reconstruir, de especialistas que já atuaram em outras regiões do Oriente Médio vão ser apresentados, e a administração, né, desse dinheiro, dessa reconstrução, a princípio, segundo o acordo, está na mão desse conselho, até que o plano da autoridade palestina seja aprovado, se fielmente de acordo com os parâmetros. Então, um outro grupo meio querendo dizer como é que as coisas têm que acontecer ou não. Então, isso também foi uma crítica que eu vi nos últimos dias a alguns desses pontos desse acordo proposto aí pelo Trump. Acho que o que se tenha, para fechar e passar para minha mãe, gente, não sei se a palavra é comemorar. Óbvio que a palavra é comemorar, né? É um cessar-fogo, o fim do bombardeio, a princípio o fim da morte, das mortes, né? Mas é uma tragédia, né? Assim, é muito difícil comemorar qualquer coisa quando a gente vê uma tragédia dessa magnitude, 67 mil, né, palestinos assassinados, 20 mil crianças palestinas assassinadas. E numa estimativa que pode ser conservadora, viu? Pois é, 24 corpos de reféns, né, ainda não entregues, né, que ainda vão ser localizados. Então, assim, que condições esses corpos serão devolvidos, né, para essas famílias que também estão há 2 anos, né, no escuro, sem saber, às vezes sem ter notícia. Teve um vídeo 6 meses atrás, foi a última imagem que se teve. Então, assim, é tudo a barbárie, assim, é uma coisa horrorosa, é muito difícil. Por mais que a gente, obviamente, tenha motivos para comemorar, né, que aparentemente, finalmente acabou o pior momento, né, o momento mais crítico, mas, assim, é uma reconstrução, especialmente do que a gente está vendo em Gaza, é um efeito, é uma lacuna, é um trauma, que não tem reconstrução simples. Ninguém segue a vida normalmente, a partir de agora tudo será como antes. Não existe, né? Então, assim, eu acho que tem um alívio aí de entender que talvez a pior parte, a parte mais crítica, né, dessa fome, especialmente como arma de guerra que foi usada pelo governo de Israel, pelo Netanyahu, que foi inclusive vaiado, né? Acho que nessa segunda-feira mesmo, na praça onde ficam os familiares das pessoas que foram, ainda estão, né, de reféns, que ainda estão esperando os corpos durante o pronunciamento. Ai, gente, eu já não me lembro mais os detalhes, mas depois que minha mãe falar, eu volto com essa informação, mas citaram o Netanyahu durante essa fala pública, nesse lugar onde estavam as famílias dos reféns, e os familiares vaiaram o Netanyahu. Então, a gente já falou isso desde o início, né? Como a popularidade dele e a rejeição é baixíssima, e a rejeição é altíssima pelo tanto que ele decidiu prolongar essa guerra e essas violações. Então, assim, por mais que seja um alívio saber que talvez isso tenha chegado ao fim, mas é uma tragédia, é uma catástrofe que vão demorar décadas, né, para a gente enxergar uma luz no fim do túnel para tanta destruição e tanta violação. O Thomas Friedman, que é um articulista, né, do New York Times, que escreve muito bem sobre geopolítica, né, sobre relações internacionais, e desde o primeiro momento também acompanha essa tragédia. Ele classificou como
a pior guerra, né? Tem vários nomes, né, de conflitos no Oriente Médio entre Israel e países vizinhos, Cisjordânia, os assentamentos e tudo mais. Vários desses conflitos ganharam denominações e aí, na semana passada, ele escreveu dizendo que não tem denominação possível para isso que aconteceu nos últimos 2 anos, e ele passaria a chamar então de a pior guerra, né, entre Israel e Hamas. Eu acho que houve uma pressão internacional, há um cansaço muito grande, né, seja, obviamente, do povo palestino, especialmente na faixa de Gaza, também em Israel, né? Foram realmente 2 anos que o ataque não estava no radar, né? O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, a violência, tudo que aconteceu, né, no território israelense, que parecia seguro, né? E o Benjamin Netanyahu ainda vai precisar responder sobre isso, né? Porque foi possível, né, o Hamas construir esse plano, né, de ataque, que deixou mais de 1.200 mortos naquela madrugada, manhã, início de manhã, e, além disso, mais de 200 reféns, né, dos quais restavam as 2 dezenas que foram libertados, né, entregues, encaminhados a Israel nessa segunda-feira, 13 de outubro, e corpos e restos mortais dos que não sobreviveram, dos que foram mortos durante o período de sequestro. Os reféns liberados foram 708 dias, eu acho, né, o total de dias sob controle, né, sob cárcere imposto pelo Hamas. E a tragédia humanitária de Gaza, pela qual, inclusive, Netanyahu é acusado de genocídio, né? Há uma ação, um processo no Tribunal Penal Internacional proposto pela África do Sul e do qual o Brasil é signatário desde julho, agosto desse ano. O clima, do ponto de vista da tolerância internacional, ele ficou insustentável para Netanyahu, a ponto de Donald Trump ter conseguido impor esse acordo, né? Eu acho que essa é uma unanimidade entre os analistas. Não era um acordo que interessava a Israel. O Marcelo Lins usou a expressão: foi um acordo empurrado goela abaixo de Benjamin Netanyahu por Donald Trump. Com essas cláusulas, né, essas condições que a Isabela mencionou, mas ainda um acordo, embora Trump disse que acabou a guerra, que é tempo de paz, ainda com muitos pontos de fragilidade, né? Vários analistas comentam isso. Quer dizer, a Isabela tocou no ponto da deposição de armas do Hamas, inclusive uma condicionalidade de anistia para quem do Hamas entregasse as armas ou entregar as armas, mas isso ainda não está claro. Teve o aval de vários países, inclusive Catar, Egito, né? A reunião foi no Egito. O Catar também pressionou muito depois daquele ataque que Israel empreendeu, né, contra o Catar na sequência daquele conflito com o Irã recente, também desse ano. Até ouvi a Sandra Coutinho comentando até de uma certa sinalização, embora não política forte, né, no sentido de decisão, mas simbólica e importante, que foram todos os discursos na Assembleia Geral da ONU em setembro e o reconhecimento do Estado palestino por vários países que até então não reconheciam,
né? Por exemplo, França, por exemplo, Reino Unido. Houve também uma manifestação imensa na Itália, pressionando a Giorgia Meloni para reconhecer o Estado palestino. Ela não fez, mas a gente viu muito nitidamente crescer nesse período do massacre israelense, e não é exagero chamar desse jeito, né, das forças de defesa de Israel contra Gaza. A gente viu crescer digamos assim, a defesa, né, da criação do Estado palestino, da solução de 2 estados, que é algo que o Brasil já defende há bastante tempo, e isso chegou na Assembleia da ONU, mas, do ponto de vista desse acordo recém-firmado, ainda é um horizonte de longo prazo. Então, há várias perguntas, né, a serem feitas. Faltam corpos e restos mortais de reféns israelenses. Israel teria libertado e encaminhado, né, em ônibus para a Cisjordânia, para Jerusalém, para a própria faixa de Gaza, acho que 1948 presos palestinos, alguns e muitos, né? Marcelo Lins sempre chama atenção para isso, sem julgamento, sem acusação formal, incluindo mulheres e menores de idade, mas Israel se recusou a libertar o Marwan Barghouti, que é o prisioneiro palestino mais conhecido, já está 2 décadas preso por Israel, em Israel, e que seria o líder político capaz de produzir essa caminhada na direção de uma solução de convivência pacífica, harmoniosa entre os 2 estados, né? É um líder palestino que reconhece o Estado de Israel e que seria capaz de aglutinar, de unir os palestinos na direção desse Estado palestino. E aí há analistas que dizem que o governo de Netanyahu não libertou o Barghouti justamente por isso, porque seria um caminho mais, digamos assim, rápido de construção de um Estado palestino, de uma Palestina independente. Esse é um tema, né, a gerar desconfiança. Há também desconfiança em razão dessa proposta de uma reconstrução, né, de infraestrutura, vida normal, né, de retomada em Gaza, né, em particular, por meio de uma, digamos assim, de um núcleo de gestão que eles chamam de tecnocratas, não palestinos, né, ou não necessariamente palestinos, também isso não está bem demarcado, sob o comando de Donald Trump, para promover essa reconstrução de Gaza. Fala-se no nome do Tony Blair, né, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido. E, obviamente, que há muita antipatia em relação a isso, porque é uma tutela, é uma colonização, de novo, é uma estrutura, digamos, imperial, de domínio de um território sem a legitimidade política. Então, isso também provoca críticas, e se não críticas, dúvidas, porque não está claro, né, como esse modelo será estruturado. A ajuda humanitária voltou a entrar, né, em Gaza, mas ainda leva tempo até que se normalize, no mínimo, o estado de saúde e o estado nutricional dessa população, porque foram, enfim, crianças sem vacina. A gente está falando assim do cessar-fogo, e o Guga Chakra prefere usar essa expressão, cessar-fogo, a usar acordo de paz, por conta de fragilidades que estão postas. Mas veja, não é só entrar comida, entrar água e vida que segue, né? A infraestrutura foi totalmente destruída, a população da faixa de Gaza marchou, né, na direção de volta, né, para o norte, eu acho, da faixa, supostamente retornando a casa, mas não tem casa, né?
Não tem nada, não tem casa, não tem escola, não tem trabalho, não tem, meio de transporte, não tem infraestrutura básica, hospitais também foram destruídos. Então, assim, é uma situação muito dramática, muito difícil. E na sexta-feira havia notícias de que homens do Hamas armados circulavam ao norte de Gaza. Um pouco, tem uma interpretação de que era para, eu ia falar dar segurança, mas não é dar segurança, é manter a ordem nesse regresso da população, mas por outro lado, há quem enxergue uma demonstração ainda de força e de controle do Hamas sobre o território, o que, obviamente, não agrada, né, Israel. Também em Israel há desconfiança e temor, né? Grupos mais radicalizados eram contra o acordo. Netanyahu acaba aceitando, né, os termos a partir, inclusive, de uma aliança com a oposição a ele e não com a sua própria base. Fala-se que os Estados Unidos conseguiu negociar, costurar, né, um ambiente em que ele permaneça à frente do governo por mais um tempo, porque havia o temor de uma deposição imediata dele, né? Ele que é muito impopular, e isso também é algo que dá tanto para falar sem grande equívoco, né? É que ele era muito impopular e se ancorava no conflito, na guerra, para se manter no poder, inclusive em relação a problemas judiciais que ele enfrenta, né? Relacionados à corrupção. Eu mencionei também investigações sobre o próprio 7 de outubro de 23, mas eu fico muito com a leitura do Marcelo Lins, que diz: não é o ideal, e o ideal nesse caso não é possível, né? O ideal é que nada disso tivesse acontecido. É muito irracional, né? É tudo muito triste, tudo muito triste. Mas ter minimamente a informação de que houve o cessar-fogo, né, que aqueles bombardeios, que aquele ambiente permanente de destruição, ele está suspenso, foi interrompido, já é um baita de um consolo, né, diante da carnificina que foram esses 2 últimos anos. Então o que a gente pode fazer é observar, né, o desenrolar dos acontecimentos, seja por Israel, pelo governo Netanyahu, seja pelo Hamas, seja por esses parceiros, Estados Unidos à frente, mas também Egito, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Síria, Irã, tem vários, né? Tem muitos parceiros, pontos de observação. Macron estava lá, o primeiro-ministro do Reino Unido estava nessa reunião de assinatura do acordo. É curioso, né, uma reunião de países e não ter a ONU à frente, também demonstra, em que pese o que eu já comentei sobre a Assembleia Geral, mas foi um acordo costurado à margem, né, da organização multilateral, que tanto tentou ao longo desses 2 anos, né, acordos e mais acordos, seja na Assembleia, seja no próprio Conselho de Segurança, e nada foi adiante, né? Rússia e China observando com cautela, a Rússia mais crítica, a China, como sempre, mais cautelosa. Agora, é inequívoco que cessarem os bombardeios é um ganho, né? É um ganho, realmente, para uma população que não tinha mais nada. Agora, falta muito e falta entender que projeto é esse, que esse grupo de países, Estados Unidos à frente, tem para Gaza, né? Porque os primeiros discursos do Donald Trump eram de transformar num balneário, né? De resort, uma área turística sobre o domínio dos Estados Unidos em particular.
Então, assim, a gente, obviamente, sente o alívio, porque as imagens, a situação eram realmente as mais dramáticas possíveis, quase inimagináveis, mas ainda falta muito. Eu também queria só destacar, por último, o comunicado do Itamaraty, quando do anúncio, né, que o próprio Hamas e posteriormente o governo de Israel, as autoridades de Israel anunciaram que tinham pactuado, né, esse cessar-fogo, esse acordo. O governo brasileiro soltou uma nota, o Itamaraty, louvando isso e destacando o papel dos Estados Unidos. Me parece que essa ênfase em destacar o papel dos Estados Unidos de Donald Trump também se aproxima, né, se relaciona a esse momento de tentativa de reaproximação, de retomada de negociações comerciais, né, em particular, entre o governo brasileiro e o governo de Donald Trump. Então, ali o Brasil faz um reconhecimento explícito, né, o que sugere assim uma certa boa vontade, uma disposição para a retomada do diálogo, né, com os Estados Unidos. E nessa mesma linha, o Marco Rubio já falou com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, na semana passada, 3 dias depois do telefonema Lula-Trump, na quinta-feira. Eles se falaram por 15 minutos, houve essa negociação entre as equipes e os dois ministros se falaram, o secretário, né, mas equivalente a ministro de Relações Exteriores, e Mauro Vieira. Nas notas, eles destacaram que tem, especialmente o Brasil, que vão tratar dos interesses, né, das questões econômico-comerciais entre os dois países. A nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos mencionava não só as questões de interesse econômico entre os países, mas também os temas de interesse regional. E aí a interpretação de que Rubio pretende tratar com Mauro Vieira sobre Venezuela, sobre Haiti, sobre Cuba. Cuba, exatamente. Então, se interpretou que, quando ele fala de interesses regionais, né, está falando de Venezuela, de Cuba e também do Haiti. No fim da semana, também, Trump ameaçou taxação de 100% sobre produtos da China. A China fez um movimento em relação a restringir ainda mais o acesso dos Estados Unidos, né, às exportações chinesas dos chamados minerais críticos, terras raras. E, enfim, agora, nessa segunda-feira, veio a notícia de que Xi Jinping e Donald Trump podem se encontrar na Coreia do Sul, mas ainda é um território, né, digamos assim, pantanoso, esse das relações comerciais com Trump. Mas, aparentemente, o clima com Lula desanuviou, né? A gente está vendo. Não houve mais referências de Trump a Bolsonaro, a caça às bruxas, a tudo que a gente viu ali no período crítico, né, entre julho e setembro. Então, assim, mas eu queria destacar que o fato de o Brasil ter acenado aos Estados Unidos na questão de Gaza e Israel, eu acho que é um indício também dessa boa vontade de retomar o diálogo com esse parceiro de 2 décadas. Então é isso, é o que a gente pode, enfim, esperar. Ainda há a expectativa de que Mauro Vieira e Marco Rubio se encontrem nesta ou na próxima semana para tentar viabilizar a tal reunião, o tal encontro de Lula e Trump em Kuala Lumpur, na Malásia. E a gente sabe que o preço, a inflação do café, da carne, estão preocupando muito, né, o presidente americano, o governo americano, e o Brasil pode ter, é uma alternativa. Isso teria a ver
com o tarifaço de 50% aplicado sobre o Brasil. Então é isso. Costurei aí um pouco de Israel, Gaza, Trump, Brasil e Estados Unidos. Uma baita vitória de Trump, que queria ganhar o Nobel da Paz, e pode ser que em esse acordo, né, avançando, né, o passo a passo dele sendo efetivamente cumprido, é muito provável que no ano que vem Trump esteja mesmo, né, habilitado para ganhar o Nobel da Meu Paz, que é o Deus. sonho dele. Agora, a escolha é até fim de janeiro, né, normalmente. Ele é obcecado por isso. Também teria de dar alguma sinalização no que diz respeito à forma unilateral com que ele apresenta a sua agenda prioritária, especialmente no que diz respeito ao comércio internacional. Que paz é essa que ele viola todos os direitos humanos nos próprios Estados Unidos? Enfim, realmente, se o Trump ganhar o Nobel da Paz, é a prova de que tudo pode acontecer no planeta. Realmente não vai faltar nada. Eu entendo a participação, né, e esse cessar-fogo encabeçado aí por ele, né, que fez essa costura, apresentou esses pontos, mas daí a ganhar o Nobel da Paz, como se ele não fizesse, como se toda a atuação da vida dele fosse pautada pela paz. Muito pelo contrário, né? Enfim, isso aí é história para o ano que vem. Vamos deixar para 2026. Bom, então fechamos esse assunto. Vamos para o nosso segundo e último bloco, que vai ser um pouco alargado, mas já podemos passar para aí. Vamos que vamos. Deixa eu começar rapidamente na história do metanol, que eu acho que é uma coisa curta e a gente já trata desse assunto para passar para os próximos tópicos. Eu acho que é só para atualizar mesmo, gente, assim, no momento, semana passada, mais uma morte foi confirmada, né, de uma mulher de 30 anos que tomou vodka contaminada num evento de pagode. A gente tinha falado que ela estava em estado gravíssimo na semana passada, acho que a gente chegou a citar, ela acabou morrendo ao longo da semana passada. E aí, o que eu só queria atualizar principalmente é que na última sexta-feira foi encontrada pela Polícia Civil uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo, onde tinham centenas de garrafas, galões, rótulos falsificados, tudo foi apreendido, e essa pode ser a explicação dessa trilha, né, de intoxicações, especialmente porque São Bernardo do Campo foi onde meio que as coisas começaram, né? Onde 2 casos de morte foram confirmados. O que foi um dos pontos que levou, né, nessa investigação da história da fábrica é a informação, a suspeita de que esse metanol usado na adulteração de bebidas nessa fábrica clandestina tenha vindo de postos de combustíveis. Então, a hipótese é que eles compravam etanol nos postos de gasolina, né, nos postos de combustíveis, para fazer essa falsificação da bebida, usar esse etanol do posto para colocar nas bebidas falsificadas, mas com a adulteração do etanol por metanol nos postos de gasolina, que foi uma daquelas coisas que a gente tratou aqui, daquela mega operação, né, que envolvia inclusive o PCC, mas esse grande esquema, né, de postos com combustível adulterado, né, com essa compra do etanol no posto de gasolina, esse etanol do posto já era metanol, compraram achando que era um etanol para falsificar a bebida e algumas garrafas chegaram a uma concentração de 45% da garrafa metanol. Então, era basicamente metade metanol, metade água. Uma concentração surreal, porque, para ter uma ideia, o limite tolerável do metanol em bebidas como vodka ou gin é 2 gotas a cada 100 ml. Então, você pensa, uma garrafa meio a meio, é óbvio, né, que aquilo ali quase instantaneamente ia causar uma intoxicação na gravidade das que a gente viu
né, também no final de semana, na entrevista do Fantástico, da mulher que ficou cega, né, está completamente cega, também por ter tomado uma caipivódica na história do bar nos Jardins. Então, são 29 pessoas intoxicadas com bebida adulterada, né, confirmações de intoxicação. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, 5 pessoas morreram. Então, essa é a primeira atualização dessa saga ainda, que vale a pena a gente atualizar, porque a gente tem acompanhado, claro, bem de perto. E aí quero passar para o Barroso. Na quinta-feira, se despediu, anunciou sua aposentadoria depois de 12 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal, os últimos 2 anos como presidente do Supremo, fez um discurso bem emocionado numa sessão plenária de quinta-feira, em que ele disse que deixará o cargo com sentimento de dever cumprido, que não tem apego ao poder, com o coração apertado, mas com consciência tranquila de quem cumpriu a missão da sua vida. Disse que a vida proporcionou a bênção de servir ao país, retribuindo muito mais do que recebi. Ele tem 67 anos, se eu não me engano. Tem, Não me engano, 67. tem 67, e anunciou a sua aposentadoria, e aí começou Ele ficaria até imediatamente... 2033, mas 6 anos e meio, acho. Ou 7 anos. Porque até os 75, não, até os No 75, aniversário de então até 75 eles mais. são obrigados a sair. Isso. E aí começou imediatamente uma corrida de quem será que vai ser a próxima, né? Mais uma indicação, então, do Lula para essa vaga que vai abrir no Supremo com a saída do Barroso. Óbvio que cresceu de novo, né, o movimento de pedido por uma mulher nessa vaga, por uma mulher negra nessa vaga. Mas, gente, bom, os nomes que estão cotados não são mulheres, muito menos mulheres negras. Então, é com bastante desânimo que eu já quebro a expectativa aqui de todo mundo. E aí queria passar para a Flávia Al falar de quem são os mais cotados para essa indicação no lugar do Barroso. Tão logo o ministro Barroso anunciou, né, essa aposentadoria, né, essa saída antecipada dele do Supremo Tribunal Federal, e essa conversa, né, a especulação de que o Barroso não cumpriria até o fim, né, do prazo possível o seu ciclo no Supremo Tribunal Federal, ela não é nova. Inclusive, 2 anos atrás já havia essa expectativa, ele que enfrentou uma questão familiar, um câncer grave da mulher dele, que acabou falecendo, e diziam assim que esse próprio processo, esse próprio desencanto deu a ele uma outra percepção assim da vida, de viver mais a vida, de ter mais tempo, mas ele teria decidido se tornar presidente, né? Ele era o presidente seguinte, né? De 23 para cá, e ele decidira, então, se tornar presidente e cumprir esse mandato de presidente do Supremo Tribunal Federal antes de anunciar essa aposentadoria. E mal entregou a presidência, né, para o ministro Luiz Edson Fachin, ele realmente até surpreendendo alguns pela rapidez da decisão. Gente que achava que ele ficaria até o fim do ano, né, o início do ano que vem, mas ele anunciou na última quarta-feira que aquela seria a sua última sessão, ainda promete entregar alguns votos que estão com ele, pedido de vista. Há uma expectativa de que ele entregue o voto relacionado à questão da descriminalização do aborto para mulheres que interrompam a gestação até 12 semanas ou algo assim. Ele que pediu destaque, né? Vocês vão lembrar que 2 anos atrás, quando a ministra Rosa Weber se despediu do Supremo Tribunal Federal, o último ato dela foi entregar o voto, ela relatora, no caso desse tema do aborto. Aliás, um voto, tem um angu de grilo sobre isso, né? Que a gente tratou com profundidade do voto histórico e excepcional da ministra Rosa Weber.
Mas Barroso assume no dia seguinte e pede destaque, porque a votação estava em plenário eletrônico. Ele pede destaque, que significa que o assunto vai para o plenário presencial, né? E nunca pautou nesse tempo todo a ação, deu a entender que pode entregar seu voto, mas é o que a gente vai ver, quer dizer, ao longo dessa semana e da próxima. Eu acho que ele fica mais essa semana e a próxima e se despede. Com isso, Lula acabou tendo de mão beijada a possibilidade de indicar mais um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu fui meio a primeira que dei, inclusive foi no Em Pauta da última quinta-feira, que já um conjunto de organizações da sociedade civil ligada à representatividade no sistema judiciário publicou uma carta defendendo, né, uma mulher, em particular, uma mulher negra. São as organizações Fórum Justiça, Plataforma Justa e a Temes Gênero e Justiça, chamando atenção para a desigualdade de gênero e raça no judiciário. Hoje a gente tem só ministra Carmen Lúcia como ministra, né, do Supremo Tribunal Federal, em 11 ministros, uma mulher, mas, sinceramente, ninguém tem esperança de que o Lula vá fazer algum aceno em relação a isso, porque não fez anteriormente e já deu a entender mais de uma vez que não está interessado, né? Não está comprometido com essa agenda. Nem essa, nem também da lista tríplice, por exemplo, né? Na PGR ele indicou o Paulo Gonet e já recomendou a recondução sem que ele levasse, sem que ele considerasse, né, lista tríplice ou qualquer outro critério de diversidade de gênero e raça. Mas os nomes que apareceram eu queria só ler, porque eu acho que, poxa, vale a pena a gente ter em mente, porque muitos dessa conversa, o Lula só vai indicar alguém que ele confie. Agora, como é que vai confiar numa mulher se ele só está cercado de homens? Se ele não dá essa oportunidade, né? Então é difícil, né? É difícil defender, irmão. Mas seriam 10 juristas que poderiam substituir o Luiz Roberto Barroso, e ele, na entrevista que deu logo depois de fazer o discurso de despedida, em que chorou, se emocionou, ele disse que gostaria de ser sucedido por uma mulher. Tem a Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Mônica de Mello, defensora pública, Sheila de Carvalho, secretária nacional de Acesso à Justiça, do MJ, Vera Lúcia Araújo, que é negra, ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, a Sheila também é negra, Daniela Teixeira, ministra do Superior Tribunal de Justiça, que aparece como uma das favoritas entre mulheres, né? Houvesse essa possibilidade. Dora Cavalcante, advogada, que integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselhão. Maria Elizabeth Rocha, que é a presidenta do Superior Tribunal Militar, a primeira mulher, a única mulher que em 137 anos presidiu o Superior Tribunal Militar. Adriana Cruz, juíza federal do Rio de Janeiro, ex-secretária nacional de Justiça, primeira mulher a ser secretária-geral, né, do Conselho Nacional de Justiça, foi na gestão Barroso, minha querida Adriana Cruz. Karen Luiz, juíza do Rio Grande do Sul, que vai tomar posse agora como integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, também outra maravilhosa. Flávia Carvalho, juíza de São Paulo, juíza auxiliar no Supremo Tribunal Federal, e falam também da Carol Proner, que é advogada, jurista, e também muito próxima, né, do presidente da República, da família, ela que é casada com o Chico Buarque, e tem uma participação, de fato, da prisão do Lula, é uma figura... Bom, entre outras, tá, gente? Porque tem mais gente, mas foi isso, quer dizer, são esses os nomes que estão aparecendo, mas eu acho que mais como para marcar a posição e já começaram os ataques a quem apresenta, né, essa ideia, como se fosse antidemocrático você reivindicar a diversidade de gênero e raça no Supremo Tribunal Federal. Eu já vi esse filme,
né, nas duas indicações anteriores, em que Lula escolheu Cristiano Zanin e depois Flávio Dino, estive intensamente participando desse debate sobre uma mulher, especialmente uma mulher negra, no Supremo Tribunal Federal, e foram muitos ataques, muitos ataques. Eu não vou me esquecer de cada uma das pessoas que me atacou pessoalmente pela simples defesa de uma ideia. Eu não esqueço mesmo. Então, segue o barco. Não tenho nenhuma esperança, acho um erro do Lula, acho mesmo, porque depois vai querer, como quer, né, os votos das mulheres, dos pretos, das mulheres pretas, vai querer campanha, mas não entrega a representatividade. Aliás, mesmo a bem-sucedida guinada na comunicação do governo, você vê muito mais imagens, depoimentos, participações dos ministros homens que das ministras mulheres. Fica aí a dica. Estamos de olho. Dito isso, o favoritismo para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal é de Jorge Messias, o advogado-geral da União, que é um jurista muito competente, muito capaz, muito leal a Lula, ao governo, com entregas importantes, né? Eu, na última sexta-feira, no Estúdio I, fui capaz de listar, sem muita dificuldade, sei lá, 5 ou 6 ações importantes do Jorge Messias nesse governo Lula, nesse terceiro mandato, que, em alguma medida, o abalizam, seja do ponto de vista da consistência jurídica, seja do próprio interesse e proximidade, já que esse é o critério, né, com o presidente da República. O Jorge Messias, por exemplo, foi quem assinou e propôs a inconstitucionalidade da lei, né, de desoneração da folha, que foi instituída, eu acho que em 2017, e vai sendo renovada indefinidamente pelo Congresso, que beneficia aqueles 17 setores. Foi dele a proposição do decreto, do pedido de confirmação de constitucionalidade, não é inconstitucionalidade, do decreto, famoso decreto do IOF, que a Câmara dos Deputados, que o Congresso derrubou naquela crise, né, que envolveu Haddad, Lula e Hugo Mota, lá em julho, vocês vão lembrar disso. E o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa para o governo a partir dessa provocação do Jorge Messias. No INSS, foi dele aquela iniciativa de ir ao Supremo para trancar os processos envolvendo as retiradas, né, de dinheiro dos pensionistas e dos aposentados do INSS, de modo a viabilizar o plano de ressarcimento que o governo montou e efetivamente entregou, além dos recursos extraordinários, dos créditos extraordinários, fora, portanto, da meta fiscal, para pagar o ressarcimento aos aposentados e pensionistas. A saída jurídica foi muito desenhada pelo AGU e isso, obviamente, são pelo menos 3 iniciativas que deram, né, conforto para o governo em seus pleitos. Além disso, foi o Jorge Messias o primeiro a assinar um artigo no New York Times falando da soberania, da autonomia do judiciário brasileiro e da soberania brasileira quando Trump anunciou o tarifaço. Ele também entrou com o pedido ao Supremo Tribunal Federal para levar adiante o julgamento relacionado àquele artigo 19 do Marco Civil da Internet, que acabou por responsabilizar as plataformas nos crimes de pedofilia, crimes contra criança, contra adolescentes, fraudes financeiras e fraude com saúde pública, aquela desinformação relacionada a remédios. Foi a partir dali. Então, veja, ele tem um domínio jurídico e de entendimento e de provocação ao Supremo Tribunal Federal
que, em alguma medida, me parece que confirma o conhecimento, né, o notório saber jurídico, o interesse, a lealdade de Lula. Ele já tinha a senha, né, para ser indicado ministro do Supremo quando o escolhido foi Flávio Dino, e não me parece que há possibilidade de outro nome. Acho que o Messias, e o PT quer o Messias. Tem gente que, indevidamente, na minha opinião, aponta o fato dele ser um evangélico, terrivelmente evangélico, como um ponto positivo de fazer uma ponte, de fazer um aceno a esse campo da sociedade brasileira e da política brasileira. E Jorge Messias é mesmo muito evangélico, é ele que participa e discursa da Marcha para Jesus, aquela grande em São Paulo, pelo governo, em nome do governo, e parece que é muito articulado politicamente. Agora, por fora, estariam correndo o Rodrigo Pacheco, que é senador, ex-presidente do Senado, que Lula gostaria de ver candidato ao governo de Minas, mas ele hesita em relação a isso, e é o candidato favorito do Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado. E, portanto, ele tem muito apoio no Senado Federal e alguns ministros do Supremo que também gostam bastante do Barroso. Então, seria uma segunda opção. Aparecem também o Bruno Dantas, que é ex-presidente do Tribunal de Contas da União, e o Vinícius Carvalho, que é o ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Mas não me parece que alguém vai tirar do Messias essa indicação. E mais não digo. Desejo sorte, como diz o André Gabé. Gata. A gata hablou. Antes da gente passar aqui rapidamente para a informação dos meios de transporte, quero só falar duas coisas. O episódio do Angu que a gente falou do voto da Rosa Weber pela descriminalização do aborto é o episódio 205, exatamente 100 episódios atrás desse. Quem não ouviu, vale a pena, porque realmente o voto dela foi bem emocionante. Eu nem lembrava mais disso, mas resgatei aqui da minha memória. E eu tinha deixado em suspenso, esqueci, gente, de comentar no final no primeiro episódio, a vaia do Netanyahu, que eu fui procurar de novo o contexto, que já tinha embaralhado tudo na minha cabeça. Foi no sábado, os Estados Unidos enviou o Steve Witkoff como porta-voz dos Estados Unidos para fazer um discurso na Praça dos Reféns, em Tel Aviv. E aí, em vários momentos, ele citou o Donald Trump e arrancou aplausos da audiência, mas quando citou o Netanyahu, realmente muita gente vaiou. Então, tentou expressar uma gratidão, né, ao Netanyahu e ao seu principal negociador, mas foi interrompido várias vezes pelas vaias das pessoas. Então, era isso que eu tinha deixado em suspenso naquele momento que eu fui falar das vaias, e trago aqui agora. Bom, vamos falar da história dos meios de transporte, que eu acho que é bem interessante esse aglomerado aí de dados do Censo 2022, que nessa última edição, pela primeira vez, fez perguntas sobre o meio de transporte usado nos deslocamentos das pessoas. 32% dos entrevistados se deslocam de automóvel, deslocamento para o trabalho, tá? 21% ônibus. Depois, em terceiro lugar, vem o deslocamento a pé. 18% fazem o trajeto de casa para o trabalho a pé, caminhando até 30 minutos. Em seguida, motocicletas. 16% dos trabalhadores entrevistados. Olha aí o que a gente falou, né? Da história do uso muito frequente no dia a dia de motocicleta no deslocamento das pessoas, e de carro também, né? Quando a gente falou na semana passada em relação à autoescola, ao treinamento desses motoristas, a regularizar, né, essas carteiras de motorista, regularizar e tirar, né, das pessoas que sequer têm carteira de motorista e andam sem carteira. Deslocamentos de trem ou metrô correspondem a 1,6%, e vans, peruas e outros veículos semelhantes, 1,4%. Então, nossa, quase residual.
né? E aí a análise de um dos especialistas, Mauro Sérgio Pinheiro, analista do Censo, dessa história é que há uma preferência pelo automóvel, que é um reflexo dessa opção histórica, né, que o Brasil fez por carro e pelas rodovias, como meio de integração, né, meio de transporte praticamente oficial de integração entre as cidades e os estados. A gente tem uma malha ferroviária ridícula, comparado a outros lugares do mundo, para um país de dimensões continentais como é o Brasil, e metroviária nem se fala, né? Aí é mais micoso ainda. E também mencionou o descompasso entre a oferta de transporte público e o crescimento urbano. As cidades vão crescendo muito mais rápido do que o poder público consegue oferecer de infraestrutura, não só do que consegue oferecer, porque a gente sabe que, beleza, as cidades realmente estão crescendo muito rápido, e você construir, né, um metrô, uma linha de trem, não é uma coisa tão simples assim, mas ainda quando há a possibilidade, é inacreditável o tempo que se demora para construir, né, um sistema para mapear e para crescer uma linha de trem e de metrô, ou para criar, né, uma linha de trem e de metrô, até nas grandes cidades do Brasil. É um mico, né? A gente falou sobre isso na semana passada, como muitas pessoas acabam usando o carro, mesmo sem ter carteira, não simplesmente porque, ai, nossa, amo carro, amo andar de carro, amo andar de moto, mas é o meio de transporte que tem, né? Especialmente em lugares em que não há transporte de passageiros em trem, milhares de cidades. Quais são? Dá para a gente contar, gente, talvez nos dedos, as cidades brasileiras com metrô, né? Especialmente se for intermunicipal, mais difícil ainda, né? Deslocamentos possam ser feitos longos, de metrô, que tenham trajetos traçados funcionais, que também não é o caso do Rio de Janeiro, que é o metrô em linha reta, que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Você demora 3 horas, mais de 2 horas de uma ponta a outra de metrô, você não tem como cortar o caminho, você dá a volta ao mundo. Então, assim, é uma malha, por exemplo, de um trajeto de metrô, num traçado que não faz o menor sentido. E o tempo que se demora no Rio de Janeiro para a construção de novas estações, tem algumas paradas aí no papel há décadas, né? A linha 4 do metrô, não, 3 do metrô, eu já nem me lembro mais, que é a linha que iria São Gonçalo e Niterói. É a promessa mais antiga que existe, é o desenho mais antigo que tem. Isso não saiu do papel, né? Não há vislumbre de quando isso sairá do papel. Bom, quero só voltar aqui na história da pesquisa, do que a gente falou, mas duas divisões rápidas por região. Então, quando a gente está falando, né, de infraestrutura pública, de transporte urbano, no norte, o predomínio de deslocamento é por motocicleta, no nordeste também, e no sudeste, no sul e centro-oeste, carro é o meio de transporte mais utilizado. Então, norte, nordeste, moto, sudeste, sul, centro-oeste, carro. E o tempo de deslocamento, mais da metade dos trabalhadores brasileiros leva até meia hora para chegar ao trabalho. Então, a gente tem, né, eu acho que nós, assim, do eixo, talvez Rio-São Paulo, né, que é a maioria dos ouvintes aqui do Ângulo de Grilo, do que a gente acompanha, né, dessa logística de transporte, de trânsito muito grande, né, nas grandes cidades, nessas principais metrópoles, né, que tem um trânsito horroroso e um esquema de transporte público que não dá conta, né, da demanda, e que num dia que cai uma chuva, né, ou falta uma luz, ou tem um acidente, o trânsito fica completamente impactado. O metrô tem uma falha, o trem tem uma falha, aquilo acabou, não tem zona de escoamento, não tem nada. Eu acho que Rio, São Paulo, Salvador, são cidades que têm um trânsito muito ruins, né? E a gente tem essa dimensão, especialmente, eu acho que Rio e São Paulo, que são cidades muito grandes, né? Em que há um deslocamento de boa parte da população, né? Esse fluxo pendular aí de Baixada Fluminense para o centro da cidade, né? As periferias de São Paulo para o centro, né? Ali ou para a cidade de São Paulo.
para o trabalho diariamente, ou várias vezes na semana, a gente tem a impressão que o Brasil inteiro tem esse deslocamento imenso. E a real é que nas cidades menores, né, que são a maior parte do Brasil, que não tem zilhões de habitantes, esse deslocamento, né, é muito, muito menor. Porque os deslocamentos nas cidades são pequenos e é o que a própria pesquisa levantou. O deslocamento a pé é o terceiro, né? Quando eu acho que ninguém chutaria, talvez quem vive numa grande metrópole, que o deslocamento a pé em até 30 minutos seria o terceiro meio de transporte dos brasileiros para ir ao trabalho. Mas a real é que em mais da metade do Brasil as pessoas vão a pé até o trabalho. As pessoas levam até meia hora para chegar ao trabalho, independente de transporte público, e quase 20% vão a pé para o trabalho andando menos de meia hora. Então, acho que isso dá uma dimensão da deteriorização total da qualidade de vida para quem mora nas metrópoles, né? Como as pessoas são forçadas a enfrentar um sistema de trânsito, de transporte público horroroso, que precariza demais a qualidade de vida, porque você fica horas, 2 horas, 3 horas para ir para voltar, né, para o seu trabalho. Então, o quanto você perde, né, de tempo de descanso, de tempo de eventualmente se qualificar, né, de estudar, tempo com a sua família, tempo com os seus filhos, tempo para cuidar da sua saúde, para fazer uma atividade física, porque você está em pé, imprensado no transporte público, como essa é uma realidade muito comum, né, nas metrópoles, que não é uma realidade no resto do Brasil. E o que a gente falou na semana passada, de como muita gente usa carro e moto para se locomover nas coisas banais do dia a dia, né, no dia a dia de trabalho, de rotina, não necessariamente porque prefere, mas porque em muitas regiões é o que tem, né? Porque a gente tem uma infraestrutura de transporte público que é muito deficitária e muito cara também, né, em muitos lugares. É isso, Favel, o que é que você quer falar sobre isso? Bom, foram várias as informações muito úteis, como sempre, consistentes, profundas, fundamentais sobre a sociedade e a realidade brasileira que o IBGE divulgou na semana passada. A última delas foi sobre mais uma queda na proporção de pessoas em insegurança alimentar grave, em situação de fome no Brasil, e a gente que já tinha saído do mapa da fome ratifica essa, essa boa notícia, lembrando sempre que Norte e Nordeste é onde tem a maior concentração de pessoas afetadas, famílias chefiadas por mulheres, famílias chefiadas por pessoas pretas e pardas, famílias com renda per capita de até um salário mínimo. Então, a gente vê que pobreza, CEP, né, condições de vida, gênero, raça, fazem parte dessas dimensões de uma análise sobre insegurança alimentar no Brasil. Falando em CEP, Correios, Ministério das Comunicações, portanto, e Ministério das Cidades, anunciaram que todas as 12.348 favelas e comunidades urbanas identificadas pelo IBGE no censo 2022 já tem CEP, Código de Endereçamento Postal. Era um projeto para garantir, assegurar o CEP para todas as comunidades em 2026, foi antecipado para esse ano e agora começa um outro trabalho em pelo menos 300 comunidades de zoneamento, de mapeamento, de identificação de ruas, vielas, travessas, becos, para individualizar, né? Pelo menos para cada logradouro ter o seu CEP. Nem preciso dizer, eu escrevi a coluna do Globo sobre isso, falei na Globo News, falei na CBN, mas rapidamente gostaria de falar aqui o quanto o CEP é uma dimensão, um indicador de cidadania, de dignidade humana, porque é absolutamente fundamental você ter como receber uma encomenda, se inscrever num concurso, se inscrever num processo seletivo, se inscrever em políticas sociais, especialmente clínica da família, atendimentos que vão
até as comunidades que vão até endereço. Só pensa que CEP é banal quem sempre teve CEP. E aí, por fim, o IBGE anunciou a pesquisa, né, de meio de transporte e de tempo de deslocamento. E aí a gente vê, né, cara, muito nitidamente essa ideia do carro dominando e, no outro extremo, os meios de transporte de alta, como é que eles chamam, hein? De alto impacto. Trens e metrôs. Baixíssimo. O carro é pelo menos 10 vezes mais usado que metrô e trem, o que é um absurdo completo, e especialmente pensando que o Brasil teve malha, né, ferroviária e deixou-a sucatear de uma forma quase inviável. Então, as pessoas andam essencialmente de ônibus, e quem anda de ônibus é essencialmente preto e pobre, e quem pode anda de carro. Também motos, também largamente utilizado. A gente falou disso na semana passada, não vou repetir. Agora, um modelo que valoriza, prioriza e pensa a infraestrutura sob a ótica do carro, ele obviamente está condenado ao colapso. E é o que a gente vê, sobretudo nas grandes cidades. O Rio de Janeiro é uma das regiões em que o tempo de deslocamento, casa-trabalho, casa-escola, casas, são dos maiores do Brasil, pelo menos 2 horas, né? Boa parte da população. Isso acaba com a qualidade de vida, e eu falo isso também por experiência própria, porque passei para fazer o ensino médio, para fazer a faculdade, cerca de pelo menos 3 e até 4 horas e meia no transporte entre ida e volta de casa para a universidade, de casa para Ence, onde eu cursava o ensino médio. Isso, obviamente, é um indicador de má qualidade de vida. A gente perde, o tempo que se perde no transporte é tempo útil de convivência que poderia estar sendo dedicado ao lazer, a mais estudo, a dormir, a se alimentar melhor, a conviver com a família, a ter uma vida social, comunitária. Então, obviamente, que transporte, deslocamento, tempo de deslocamento, são indicadores de qualidade de vida, assim como eu mencionei, e de dignidade, né? Por que não dizer? De dignidade humana, como eu mencionei o CEP. Então, o IBGE escancara esse dado para formuladores de políticas pensarem nisso. É nesse contexto que se situa o debate sobre tarifa zero no transporte, muitos especialistas que chamam a atenção para isso. Sem a tarifa zero, vai ser impossível você criar algum tipo de incentivo ao transporte coletivo, e, em razão disso, vai ser cada vez mais caro, inclusive porque você compara qualidade, tempo e preço, e aí vale mais a pena usar ou o transporte público individual, leia-se Uber, ou o próprio carro, a própria moto, para se deslocar, para ir ao trabalho. Não é sobre falta de consciência, pelo contrário, às vezes na ponta do lápis, vale mais a pena, pelo tempo que se perde, pela má qualidade do transporte público, vale mais a pena você ter o seu próprio carro, você ter sua moto e se deslocar. Sem falar em cidades pequenas ou médias que sequer têm uma estrutura de transporte que vale a pena. A gente, por exemplo, tem viajado e tem essa casa na Serra, num lugar que não passa ônibus. Ou a gente vai de carro, ou tem que, sei lá, pedir um Uber de Itaipava, ou de Secretário, ou da rodoviária de Petrópolis, para conseguir chegar no município de Paraíba do Sul. Passa uma linha de ônibus que vai até o limite entre Petrópolis e Paraíba do Sul, e Paraíba do Sul, como a área é rural, não tem ônibus, não tem transporte público. Então, mesmo as pessoas que trabalham, seja na obra, seja nos condomínios, seja um prestador de serviço, qualquer que seja, ou ele vai de carro ou ele vai de moto. Não tem outra opção.
Então, é sobre isso. Há notícias de que o Ministério da Fazenda está estudando modelo de tarifa zero, né, em transporte público, para formatar um programa federal nessa direção, um modelo que privilegie o coletivo. A gente tem mais de 100 municípios brasileiros que já têm transporte gratuito. Maricá é um deles, mas não é só prefeitura de esquerda que trata disso. Aliás, muitos prefeitos de direita estão descobrindo a vantagem que a tarifa zero. E as experiências são muito boas, porque aumenta a atividade econômica. A gente tem alguns municípios que já têm no domingo, né, o transporte gratuito. Brasília é um, né? São Paulo é outro. Em tese, te dá mais possibilidade de circulação e de lazer, mas obviamente não é suficiente. Agora, esses estudos são estudos que estão evoluindo, não só Brasil afora, mas mundo afora. Na semana passada houve uma tentativa de implementação em Belo Horizonte, mas o lobby, a pressão, né, dos empresários de ônibus conseguiram brecar a aprovação. É um debate que Belo Horizonte seria, então, a primeira capital brasileira a ter tarifa zero. Não vai ser, mas o debate está posto, né? E é verdade que ele teria que ser subsidiado, mas, eventualmente, em razão de outras despesas de governo relacionadas a não ter isso, estrada, sinal, acidente, e, portanto, custos com saúde, com infraestrutura, com equipe, né, engenharia de tráfego, com tudo isso, eventualmente compensaria subsídio. Então, é algo para a gente ter em mente, pensar e, quem sabe, levar adiante. E que boa essa contribuição do IBGE a esses dados, estão disponíveis no site, em linguagem muito compreensível, relatórios consistentes, tem o release, tem a notícia da Agência de Notícias do IBGE, tem a publicação. Eu acho que vale muito a pena, especialmente quem pensa em inclusão social, enfrentamento à desigualdade, em desigualdades de renda, raça e cor, periferia, centro, quer dizer, está tudo imbricado e vale a pena se debruçar sobre isso. Eu acho que é só. Bom, vamos passar a nossa agenda cultural, Flávia Ol? Quero começar Não, eu por quero. este sábado. Não, eu quero Fala, não? começar pela quinta, né? Antes do sábado, tem quinta-feira, minha gente. Ah, tá, porque o sábado estaremos juntas. Sábado por isso que eu tô estaremos falando. juntos, tem Angu na Flynn. Mas Pois é, isso que eu queria falar. Gente, não vai ser. Eu já tinha falado isso no. Não, tá bom. Fala da quinta-feira, então, pra gente não se atropelar. Não, gente, quinta-feira, 16 de outubro, às 19 horas, eu vou estar com minhas queridas, né? Eliana Alves Cruz e Maju Coutinho, papeando sobre o novo livro, o novo romance da Eliana, que eu estou terminando de ler, Meridiana. É uma experiência de mobilidade social. É disso que trata o livro. E ela resolveu convidar essas duas amigas, Maju e eu, que vivemos, né, experiências de mobilidade social, para discutir esses sentimentos. E o livro é bem forte, bem comovente. Famílias negras que vêm da periferia e acabam, enfim, se transferindo para outros territórios, e todas as dores e delícias desse processo. O Bruno Quixote e a Camila Pitanga vão fazer leituras de trecho do livro, chiquérrimo. E o Fernando Baldraia, que é o editor da Eliana na Companhia das Letras, é que vai fazer a mediação. Vai ser no cinema do Shopping da Gávea e depois o lançamento do livro na Janela Livraria, que também é lá, Marquês de São Vicente 52, Rio de Janeiro. Não percam. Tem uma vasta... Vão na página, no perfil da Eliana
Alves Cruz Instagram, que tem a programação toda, Brasil afora. Começa na quarta-feira, dia 15, em Brasília, aí 16 no Rio, aí vai ter São Paulo, um papo com a Semayá, maravilhosa, que faz o mano a mano com o Mano Brown, e por aí vai. Então, tá na rua, tá nascendo o novo livro de Eliana Alves Cruz, Meridiana. Aliás, que coisa linda a entrevista da Maju com a Ana Maria Gonçalves e o Lázaro Ramos. Ana Maria falando, obviamente, do defeito de cor, e o Lázaro falando da rainha da Rua Paissandu, Dona Ruth de Souza, o livro, a biografia dela, que ele ajudou a escrever, eu acho que dá para dizer assim, né, Isabela? Ele falou dessa biografia no nosso Angu Especial, também, se quiser, vão lá ouvir. Não fala nada, porque quem não ouviu até agora o nosso Angu Especial vai ter que ir lá ouvir. Lamento, com Lázaro Ramos. Sem mais spoilers sobre isso. Podemos falar do sábado? Sábado, alô, Niterói! Alô, São Gonçalo, Maricá, Redores. A hora é essa! Pires, Viradouro. Estaremos no sábado alô, agora, Viradouro, dia 18. Porto da Pedra, Maricá. Todas as comunidades. Estaremos agora, no dia 18, sábado, às 6h30 da tarde, na FLIM, Festa Literária Internacional de Niterói. Não vai ser uma gravação de Angu ao vivo, gente. Nós estaremos lá para falar. A gente não vai entrevistar ninguém. Então, essa é a primeira informação. Não vai ser um Angu ao vivo. Vamos falar sobre livros que a gente ama, sobre literatura, livros que mudaram a nossa vida, a influência dos livros na nossa vida, do nosso trabalho. Vai ser um papo bem livre, bem informal, do jeito que a gente gosta. Vai ter um tempinho depois para a gente se cumprimentar, para tirar foto, naquele esquema que quem já foi nos nossos ao vivo sabe como é. Esperamos vocês lá. O arroba, acompanhem, está tudo sendo divulgado no Instagram oficial da FLIM, FLIM Oficial. Começa dia 16, então aproveitem, uma programação enorme, vai do dia 16 até dia 19. Dia 16 é quinta-feira, então começa de quinta, vai até domingo, de quinta a domingo. Uma programação extensa, mas nós estaremos lá no sábado, às 6h30 da tarde, no Reserva Cultural de Niterói, na Arena FLIM, que vai ser o nosso espaço que a gente estará. Na terça-feira tem outras mesas, na terça-feira, no sábado tem outras mesas incríveis. Então, dá para chegar cedo. Na tarde de sábado, por exemplo, vai ter Caco Barcelos. Preciso citar. O número 1 de jornalistas mais admirados do Brasil. Você está me entendendo? Somente. Então, assim, dá para chegar cedo, fazer a sua programação do dia. No site já tem um PDF com a programação toda montada. Vai lá no link da bio, que tem um PDF com todos os horários, tudo lá. Então, vocês podem já montar aí quais são as mesas que vocês vão assistir, mas a gente vai estar lá, estamos muito animadas. Outra coisa que eu queria divulgar aqui no nosso Angu de Grilo, uma notícia maravilhosa para vocês que adoram o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, assim como nós amamos e sempre citamos esse livro aqui, já citamos aqui, já entrevistamos Ailton Krenak aqui, vocês já sabem, já estão carecas de saber disso, é que o espetáculo Ideias para Adiar o Fim do Mundo chegou no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, no Rio, aqui no Maitá. A gente tinha falado que estava em cartaz lá o Avesso da Pele, e agora Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, gente, para quem ama esse livro, né, acho imperdível. É a segunda temporada do espetáculo, estreou no Teatro Futuros, no Flamengo, em dezembro de 2024, e agora vai ter essas semanas no Espaço Cultural Sérgio Porto.
do 17 a 26 de outubro. Então, esse final de semana e no próximo, não dá para deixar para depois. Sexta e sábado às 8 horas, domingo às 7 da noite. Então, os sites estão vendendo, os ingressos estão vendendo no site ingressosriocultura.com.br. Eu estou muito animada, tomara que a gente consiga ir. Acho que vale dizer, né, que os... Peraí, deixa eu achar aqui a informação. Peraí. A maior parte dos artistas do espetáculo da equipe são indígenas, então isso é, obviamente, extremamente importante, né, quando a gente está falando de um livro que vem de pensamentos, falas, palestras, saberes, né, da oralidade, né, dos saberes de um líder indígena que é Ailton Krenak. Então, ter essa participação, né, essa obra está encabeçada também por equipes, por artistas indígenas extremamente importantes, e acho que vale a pena demais a gente prestigiar para que seja a segunda temporada de muitas. Então já deixa aí essa nossa indicação cultural para os próximos 2 finais de semana. Mais algo, Flavel, que temos a dizer? Não, eu acho que é só, né? Acabou, partiu. Hoje você está falando muito mais do que eu. Pois é, tá vendo? Às vezes essas coisas acontecem. É raro, mas acontece muito. Quem é seu palpite? Quem matou Odete Roitman? Gente, o meu palpite inicial era a tia Celina. Desde aquela história do arco ali, né, da dependência financeira, dela ser humilhada por estar gastando dinheiro, vai ter que vender a última fazenda, não sei o quê, né, que teve aquela trama ali dela se sentir muito presa, muito sufocada por essa coisa controladora da Odete. Para mim já começou ali esse desenhar que tia Celina daria o grito de libertação dela matando a Odete. Mas, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que não vai ser nenhum dos 5 que foram apontados ali. Eu acho que um dos 5 talvez tenha sido o tiro que errou, né? Aquele tiro que está lá na parede, teria o tiro que não... teria sido o tiro que não pegou. Mas eu acho que nenhum dos 5 matou. Eu estou acreditando mais na hipótese de que, na verdade, a Odete vai estar viva e vai ser ela que vai dar a banana para o Brasil, né? Aquela cena icônica também do final da novela, que na de 88 era o Marco Aurélio. Eu estou achando que nessa versão vai ser ela. Eu acho abominável a ideia da Odete ficar viva, porque acaba com a pergunta do século, né? Que é quem matou a Odete Roitman. Então, eu acho bizarro. Mas eu acho que tem uma construção para que, na verdade, seja isso. Eu espero estar errada, eu espero que alguém, de fato, tenha matado ela, mas eu, sinceramente, não sei. O que eu queria, que eu acho que seria bom, sabe? Seria realmente tia Celina, porque eu acho que ela é uma mulher muito presa, muito controlada, que vive muito na sombra, né, da Odete, das demandas da Odete, da vida da Odete, das irresponsabilidades da Odete, das fugas da Odete. E eu acho que esse teria sido o grito de libertação de tia Celina. Mas eu acho que não vai ser isso que vai acontecer. E você, Flavial? Eu acho que Fátima atirou errado e Marco Aurélio matou, provavelmente com o revólver de Fátima, porque não tem o silenciador, a história do silenciador. Mas eu acho que Fátima e Marco Aurélio, acho que é um combo. Acho que é o que é mais consistente, assim. Eu não vejo na Celina, por exemplo, especialmente porque é um crime premeditado, sabe? Eu acho que se fosse assim uma situação de um momento de raiva, e aí tem uma arma ao alcance, empurrar, sei lá, alguma coisa assim, eu acharia plausível. Mas a Celina não me parece ser um personagem com uma construção dramática capaz de cometer um assassinato premeditado. Pegar uma arma, botar na bolsa, ir até o Copacabana Palace, entrar no elevador, enfim, eu acho meio inverossímil, mas, enfim, tudo é possível, né? Novela é novela. Então, meu palpite é Fátima e Marco Aurélio. Eu acho que é um consórcio, não um consórcio planejado, mas eu acho que alguém deu um tiro e outro completou o serviço, e acho que o Marco Aurélio tá muito na direção de cometer esse crime, né? Ele quis isso o tempo inteiro, há muito tempo. Acho, inclusive, que vai ser injusto pensar que foi uma outra pessoa
tendo ele, porque se não foi ele vai estar totalmente livre, né? Vai continuar CEO, ele vai ser muito recompensado. Então, eu não acho que o Marco Aurélio pode não estar nessa treta. Mas o pior é que eu acho que não vai estar, gente. Mas a gente só vai saber isso na sexta-feira. E terça-feira estaremos aqui no próximo Ângulo de Grilo comentando de cara quem matou Odete Roitman. Gente, um beijo. Beijo, boa semana, cuidem-se bem. Boa semana, bom final de semana. Aguardamos vocês na Flim até terça-feira que vem. Fui!